Esse arquivo 3 que a gente falou, né, do compromisso de serem ricas, eu fiz a analogia, mas eu não expliquei, então eu queria aproveitar. Que eu mencionei do bife a cavalo. Então, o bife a cavalo, eu acho que ele é um prato paulista, né? Eu não tenho certeza, mas... Eu não sei. Ele é o bife, Mas a gente pode carne... falar, na verdade ele veio da Espanha, porque os cavalos chegaram na América com os espanhóis na conquista dos aztecas e incas, né? Então essa é a origem do prato. Como que é o bife a cavalo? É um bife com ovo em cima. A carne com ovo em cima. Acho que é paulista. E eu acho que é paulista. E ele é um prato que você fala assim, qual que é o comprometimento ali? Então, o boi, ele tá comprometido e a galinha tá comprometida com... É uma analogia, mas são comprometidos com esse prato. E aí, esse comprometimento, quando a gente fala nesse arquivo 3, né, que as pessoas ricas... as pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. O comprometimento mesmo dela é do boi, que ele entrega a carne dele para aquele prato. A galinha, ela deixa o ovo. Ela tá envolvida. Ela tá envolvida. Ela tá ali, ela deixa o ovo dela, tá tudo certo, mas a vida dela continua em outro lugar. E a pessoa que é comprometida, eu gosto muito desse exemplo porque é algo que mostra, né, de maneira lúdica, exatamente isso. É o estar comprometido com o sucesso e com em ser rica, em fazer acontecer. E não gostaria que, eu gostaria de acontecer, eu gostaria de ser rica, eu gostaria de ganhar na Mega Sena, né? Porque as pessoas começam a encontrar algumas muletas. Vou jogar toda a mega virada, quem sabe um dia acontece, eu sou abençoado. Começa a brigar já no domingo, né, para distribuir o dinheiro, que nem sequer chegou ainda. E aí, esse comprometimento das pessoas ricas. Então, é pensar, eu acho que vale a pena você refletir. Você tá agindo mais como galinha ou você tá agindo mais como um boi nesse comprometimento com o seu sucesso? No exército, a gente usava com o mesmo sentido, mas uma outra analogia, era bacon e ovos. No café dos americanos, mais principalmente, você tem bacon né? e ovos. É uma história tirada dos Estados Unidos, com certeza. E aí a galinha tá envolvida, ela deu o ovo, mas o porco ele tá comprometido. É skin the game, de fato. E dá para aproveitar isso e falar até de um ponto que o pessoal tem me perguntado muito, que foi a questão dos novos sócios do Grupo Primo. Então, a gente acabou de fazer uma rodada, vários colaboradores, se eu não me engano, foram 28 ou 29? 29. 29 colaboradores agora, eles puderam virar sócios do grupo. E aí, todos nós estávamos lá, o Felipe e a Giovana já eram sócios, mas também estavam prestigiando o evento. E aí, esse pessoal que antes estava envolvido, agora está, de fato, comprometido. Porque quando alguém vira sócio do Grupo Primo, não é assim, toma aqui, Felipe, 100 mil reais em participação, parabéns. Não, é assim, Felipe, você tem direito de comprar 100 mil reais aqui com a gente em ações. Você quer? Não, já é mau sinal. O cara não quer virar sócio. Você quer? Quero. E aí, ele tem uma dívida com a gente. Você não tem uns 100 mil para pagar agora? Essa dívida cresce a CDI, que está bem alto agora, inclusive. Pô, mas por que essa dívida tem esse crescimento tão alto? Porque a empresa vai crescer muito mais do que isso. Se o Grupo Primo não for crescer, pelo menos o CDI, então vende toda a empresa, vamos botar o dinheiro no banco, né? É muito melhor. Então o cara, de fato, ele vai ter skin in the game. Ele vai colocar dinheiro na sociedade para ter a participação dele, poder fazer os dividendos e eventuais eventos de liquidez se a gente vender uma parte do grupo, fizer um IPO no futuro. Então há muito mais comprometimento agora. Só para dar um complemento nisso também, é importante lembrar que as pessoas que entram na sociedade compram ação com um belíssimo desconto. Sim, né? Sim. Então a gente teve um desconto de quase 80% do que foi negociado na última rodada. Então também existe esse benefício, né? Para não parecer que a gente está só vendendo sociedade, a gente vende com preço muito descontado, mas a marcação dessas ações ela é feita através do EBITDA. Então fica todo mundo alinhado em querer, EBITDA, vai chamar de lucro operacional aqui, lucro, tá todo mundo alinhado em fazer a empresa ter mais lucro. Então, para de pegar, fazer almoço e botar na conta da empresa, esse tipo de coisa, né? Paga luz. E muitos mais, né? Bom, vou pegar um outro arquivo de riqueza aqui, então. A gente falou do 1, do 2, do 3, eu conectei o 4, então vou meio que seguir a ordem. As pessoas ricas... Vou falar do 5. Você quer ler, Bolulinha? As pessoas ricas focalizam oportunidades. As pessoas de mentalidade pobre focalizam obstáculos. O que vocês têm a comentar sobre isso? É relacionado a esse ponto, mas uma coisa que eu reparei, assim, eu trabalhei em multinacional antes de fundar a Portfel e eu via na empresa pessoas que reclamavam muito do trabalho. Acho que todo mundo tem isso e grande parte das pessoas em determinadas magnitudes também reclamam do trabalho. Acho que a maioria das pessoas reclamam do trabalho e muitas pessoas reclamam muito do trabalho. E eu ia almoçar com frequência com várias dessas pessoas e elas passavam o almoço reclamando, a manhã reclamando, a hora do café reclamando, que inclusive muitas vezes era estendida, né? A saída reclamando. E quando eu parava para ver, a pessoa às vezes estava há 20 anos na empresa, 30 anos na empresa. E eu pensava assim, cara, se você reclama tanto e a empresa é tão ruim, por que você está aqui há tanto tempo?
né? E muitas vezes o que a pessoa falava, não, mas eu tenho... A desculpa mais tradicional é, eu tenho contas para pagar. Né? Ah, não, eu tenho mais... eu tive um filho, tenho minha família, tenho minhas contas para pagar. É óbvio que as contas para pagar são extremamente importantes, você sempre tem que ter um meio de pagá-las. Mas ninguém tomava iniciativas para tentar mudar esse cenário. E então todo mundo ficava anos e anos e anos pegados a esse salário, criando obstáculos para não saírem e não correrem risco. Só para você ter uma ideia, a mesma coisa aconteceu comigo na Portfel. Quando eu fundei a Portfel, eu não tinha uma reserva de emergência grande. Eu conseguiria viver alguns meses disso. Mas o que eu fiz? Já que eu não poderia sair do meu trabalho e eu queria fazer outra coisa, estava insatisfeito, não insatisfeito pelo trabalho em si, mas porque eu queria fazer outras coisas, eu continuei trabalhando nos dois, enquanto a empresa amadurecia e eu poderia finalmente depender 100% dessa empresa. Então, no meio de uma situação em que eu poderia só falar, poxa, mas eu não tenho dinheiro suficiente ainda para tentar, eu me desdobrei para conseguir continuar trabalhando e fazer outra coisa. Então, eu acho que muitas vezes as pessoas vão ficar focando em obstáculo e às vezes passam 20, 30, 40 anos por questões muitas vezes pequenas e deixam de empreender, deixam de mudar de emprego, deixam de fazer outras coisas. Eu acho que é um pouco muito disso que ele fala da mentalidade, né? Vira desculpa, né? Exato. Que ele até tem um trecho que ele fala, né? Que normalmente a gente aprende, o Bruno deve ter aprendido bastante isso no exército, é preparar, apontar e fogo. E ele diz que ele ensina um princípio conhecido como preparar, fogo e apontar. E o que significa? Prepare-se o melhor que puder, no menor tempo possível, haja e corrija-se no caminho. E a gente vê isso principalmente no Brasil quando a gente fala para o empreendedor brasileiro. Não adianta você querer antecipar todas as possibilidades, tratar e travar na questão contratual e documento e estruturar muito bem a empresa. Eu vejo isso muito em advogado, que o advogado senta, o empreendedor senta para conversar com o advogado, não, peraí, vamos tratar esse contrato social, vamos discutir esse acordo de sócios de uma maneira muito mais robusta, vamos pensar... E não, assim, fogo... cresce e organiza. Na bandeira do Brasil tá ordem e progresso, aí eu brinco que é progresso e ordem. Então, assim, o empresário, a gente vai mudar no meio do caminho, vai precisar se reorganizar, a gente tá agora à frente a uma reforma tributária que vai mudar a realidade de grande parte dos negócios, que vai impactar. E se você ficar esperando o melhor cenário todo momento para poder começar a agir, você nunca vai agir. Você vai esperar, então é o tal do comece antes de estar pronto. Porque você vai precisar readequar a rota no meio do caminho. Você vai precisar redirecionar e entender melhor. Teremos problemas, acontece, é óbvio, o melhor organizado que você puder estar, mas não deixe que isso te trave, né? Não deixe que isso impeça você de se movimentar. Eu acho que muito nessa linha, porque acaba virando uma desculpa, né? Sim. Então, não comecei ainda porque não consegui alguém para abrir o meu CNPJ, não comecei ainda porque ainda não me sinto... Não tenho a melhor câmera, né? Quem vai pro digital, por exemplo, não tenho a melhor câmera. Eu sei da história de vocês que era com pote de whey a iluminação. Então... A gente começou assim. Cara, bizarro aquilo naquela época. Olhando hoje com afastamento, como é que o pessoal tentava gravar com a gente. Eu acho que o nosso era too much. Assim, mas esse é um ponto. A gente podia, né, dar uma escondida. Porque as pessoas, elas focam nesse obstáculo. Eu não tenho a melhor câmera, eu não tenho iluminação, eu não tenho a melhor oratória. Pega o meu primeiro vídeo do YouTube. Vai lá assistir, tá lá no canal. Senta lá pra ver. O cenário bizarro de feio, uma poltrona meio velha, cheio de imã de geladeira colado atrás, assim, num ambiente meio caótico. Eu distante da câmera... E eu ensaiei várias vezes, mas mesmo assim minha oratória no vídeo não tá legal, porque eu tava nitidamente nervoso. Mesmo assim tá gravado, ele foi postado. E depois eu postei outro que também não tava legal, e outro que não tava legal, e outro que não tava legal. A primeira versão do Viver de Renda, até a 8ª turma, era a versão gravada num Samsung S6 que tinha, semanas depois de comprar, sem querer apontar culpados, era meu feitio, mas a Malu deixou cair no chão, a culpa foi dela. É verdade. Tinha quebrado a câmera, tava trincado. E a gente gravou mesmo assim. Mas Por quê? A oportunidade tava lá, a gente quis aproveitar. Mas não impedia a gravação, nem aparecia. Não aparecia. Não aparecia, era mas horrível. Foi muita sorte. Se alguém visse, né? Se a pessoa que estava gravando com a gente olhasse, ia ser meio... Não, né? elas olhavam. Era horroroso. Não tinha como não olhar. Chegava lá com um celular, tirava assim meio trincada a tela, pegava um pau de selfie fincado num pote de whey, com areia dentro pra ficar, sabe, mais fixo. Firme. E a nossa iluminação feita com cano de PVC. Porque eu falei, cara, vamos aproveitar isso aqui, mas olha, eu quero usar, como o Exército me ensinou, recursos de fortuna. Que poderiam ser, aliás, meios de fortuna, que poderiam ser meios de pobreza, né? Ou seja, aproveitar o que você tem no ambiente. Aí eu fui lá e fiz tudo aquilo junto com a Malu. E deu super certo. Sim. Talvez hoje não desse mais certo, porque essa oportunidade, né?
Era naquele momento. O mercado é Exato. mais profissional agora, né? Muito mais gente maduro. já começou, entendeu? Naquela época ainda era uma janela onde você não tinha tanto profissionalismo. E não por acaso, o deus do momento oportuno na mitologia grega, o Kairos, ele é representado, é um deus, é bonito como todos os deuses, com um físico legal, só que ele tem o cabelo diferente, ele tem uma grande mecha na frente e ele é careca na parte de trás. Denotando que, olha, quando o Kairos aparecer, ou você pega ele pelo cabelo, porque se não pegar na hora, ele tá de costas e depois é isso, você não pega mais. Passou a oportunidade. Passou. Então a gente quis aproveitar a oportunidade, a gente podia focar em 1000 obstáculos para começar. E existiam muitos obstáculos. Muitos. Eu era militar, ninguém se expunha naquela época. Eu era primeiro de turma, pô, será que eu vou ter algum tipo de problema na carreira por conta disso? Porque eu estivesse no exército, dependeria também do desempenho em outros cursos lá dentro, mas provavelmente teria pego missão no exterior, teria feito algumas coisas assim, talvez eu fosse preterido por conta daquilo. Pô, o cara tá aparecendo na internet. A gente não sabia vender online no começo. Teve que aprender tudo que a gente fez. Ninguém deu de mão beijada pra gente. O pessoal fala de vendedor, como você disse, botam lá. É só vender curso. Vende o seu então, bonitão. Pensa facinho. Né? Então tem muito obstáculo, mas eu acho que a gente tem que focar realmente em como superar os obstáculos. Porque até conectando com outro arquivo, rapidamente, né? Aqui no 9 ele fala: as pessoas ricas são maiores que seus problemas. As pessoas de mentalidade pobre são menores que seus problemas. Sempre vai ter problema. Se não tem problema, é porque alguém já resolveu. E já colheu a recompensa econômica por isso. Você deixa o dinheiro na mesa. Exato. Sempre que tem algum problema, existe uma recompensa econômica para quem resolver aquilo. Quem resolve ganha um dinheiro, o problema deixa de existir. Aí aparecem outros. E outros, e outros, e outros. Então, quem tá lá para resolver, ganha dinheiro. Quem tá para reclamar, fica pelo caminho. E tem que esperar outro resolver para ter algum tipo de benefício. Mas muito menor do que o cara que resolveu, né? Só queria fazer uma adição ali ao comentário do trabalho, que eu acho que é uma reflexão importante que o livro também traz, é que eu tô assistindo agora aquela série Ruptura, né? Da Apple, super recomendo, não tô ganhando nada por isso, mas a série é bem legal. E ela é sobre pessoas que o cérebro tem um chip lá dentro e ela simplesmente passa a vir outra vida no trabalho. Ela não sabe de nada que acontece na vida pessoal dela quando ela tá no trabalho e vice-versa. Ou seja, ela se desconecta e vira outra pessoa quando tá no trabalho. Eu fiquei refletindo quantas pessoas gostariam de ter esse chip. Ou seja, elas detestam tanto o trabalho que elas gostariam de colocar esse chip. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas gostariam. E já escutei pessoas falando que gostariam depois de ter assistido a série. Se você assiste a série, você vê que não é tão bom assim. Não vou dar spoiler aqui nem nada, assistam quem quiser. Mas, cara, se você está tão infeliz com o seu trabalho, o que é que pode estar te prendendo ali, além de uma crença, além de um medo? Entendeu? Então, se isso está te fazendo um mal físico, um mal mental, poxa, muda, arrisca, tenta, não deixa a crença limitante te prender num lugar que te faz querer dividir seu cérebro ao meio, né? Que bizarro, cara, alguém falar que queria aquilo pra si. Não, Deixa o emprego então, caceta. Vai fazer outra coisa. É isso. Ah, mas eu tenho conta pra pagar. Ué, se você é bonzão, se você é um bom profissional, você arranja outro emprego fácil. Sim.